Dando continuidade à parte 2 da semiologia radiológica do tórax, em que falávamos no final da aula 1 as opacidades lineares nos ápices pulmonares. Nesse caso, um paciente com portador de lesão actínica, após radioterapia. Não deve ser confundida com cabelo, pois a mesma apresenta solução de continuidade na base do pescoço, aqui mostrando essas opacidades lineares. Outra patologia que pode acometer o lobo superior direito e que não deve ser confundida com artefato é a presença de cissura asgos acessória. É uma variante anatômica que normalmente não tem significado clínico. Era utilizado nos anos 70, na década de 70, a tomografia linear para avaliar melhor algumas patologias pulmonares, dentre as quais algumas variantes anatômicas como a cissura asgo-acessória, que nesse caso você vê aqui. As técnicas de tomografia linear utilizadas principalmente no uso de urografia escritora e a patologia de reto peritônio para avaliar melhor suprarrenal, para avaliar pneumopelvigrafia, mas com o advento da tomografia computadorizada, esta técnica caiu em desuso. Ela era utilizada principalmente para avaliar os planos traqueais, então avaliar a permeabilidade de traqueia, se tinha estenose de traqueia, lesão endotraqueal, caracterizar melhor as lesões escavadas, para avaliar as suas paredes, se tinha a possibilidade de ter uma lesão neoplástica escavada ou a presença de um micetoma. E, como eu falei, com o advento da tomografia computadorizada, ela consegue mostrar com bem mais elegância as patologias pulmonares e, sem dúvida, com o advento da tomografia multicilares, caiu totalmente em desuso o uso da tomografia linear. É inadmissível ainda tentar se avaliar patologias pulmonares através da tomografia linear, tendo a tomografia multicilares hoje no nosso meio. A semiologia radiológica do tórax, ela começa da parte técnica, como eu mostrei para vocês, e vamos falar alguma coisa de semiologia cardíaca. Quando o radiologista olha para o mediastino, ele tem que observar alguns contornos. Isso classicamente é avaliado através dos contornos cardíacos à direita e à esquerda. O contorno cardíaco à direita é dado através de dois contornos principalmente. O contorno do átrio direito e o contorno da sombra da veia cava superior. Algumas vezes pode-se aparecer o terceiro contorno à direita, nós vamos mostrar lá na frente. E às vezes o paciente tem uma proeminência da aorta ascendente e pode dar um outro contorno do lado direito. Do lado esquerdo existem praticamente 4 contornos, e melhor visibilizado somente 3. O primeiro dá-se pela crosta da aorta, o segundo pelo tronco da artéria pulmonar e o quarto dá-se pelo ventrículo esquerdo. O terceiro é dado para a auriculeta do átrio esquerdo, que eu vou mostrar nas próximas imagens. Então, lembrando que o contorno cardíaco à direita dá-se pelo átrio direito, sombra da veia cava superior, e no lado esquerdo pela crosta da aorta, pelo tronco da artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo. Como eu mostrei para vocês, um terceiro contorno cardíaco à esquerda é dado pela auriculeta do átrio esquerdo. Quando esse átrio esquerdo aumenta, ele dá uma proeminência do terceiro contorno e um aparecimento do terceiro contorno cardíaco à direita. Então, se você tem um aparecimento do terceiro contorno cardíaco à direita e a proeminência do terceiro contorno cardíaco à esquerda, possivelmente você está diante de um aumento do átrio esquerdo. Então, sempre quando o radiologista observa o mediastino, ele está observando o contorno cardíaco à direita, dado pelo átrio direito, pela aorta ascendente barra veia cava superior, no lado esquerdo a crosta da aorta, tronco da artéria pulmonar, auriculeta do átrio esquerdo e contorno do ventrículo esquerdo. Então, a semiologia radiológica do tórax, num raio-x muito bem feito, mostra exatamente isso. Contorno cardíaco do átrio direito, sombra da veia cava superior, aorta ascendente, crosta da aorta, tronco da artéria pulmonar, auriculeta e ventrículo esquerdo. Então, qual patologia esse paciente tem? Possivelmente proeminência do terceiro contorno cardíaco à esquerda,
Então esse paciente deve ser portador de um aumento do hiato esquerdo. Pode ser uma estenose de válvula mitral, pode ser uma insuficiência mitral, pode. Então, uma proeminência do terceiro conduto cardíaco à esquerda. E normalmente pode-se aparecer um pequeno contorno cardíaco à direita, que é o terceiro contorno cardíaco. Neste paciente, proeminência do segundo contorno cardíaco à esquerda, proeminência do tronco da artéria pulmonar. Então, o tronco da artéria pulmonar, ela continua com a artéria pulmonar esquerda. Então, isso aqui é o seu artéria pulmonar esquerda, o tronco da artéria pulmonar. Esse caso também, mostrando proeminência do tronco da artéria pulmonar. Nesse caso, a proeminência no primeiro arco, que é dado pela aorta. Então, a aorta ascendente e a aorta descendente, elas se encontram proeminente e tortuosas. Para avaliar um índice cardíaco torácico, existem alguns métodos utilizados. Nós preferimos utilizar, para mais fácil visualização, é que você passa uma linha tangenciando a borda do átrio direito e uma linha tangenciando a borda do ventrículo esquerdo. E você passa uma linha tentando ligar esses dois pontos e transcreve para o hemitórax do paciente. Se essa linha ultrapassar o hemitórax, é um aumento de área cardíaca. Lembrando que nas crianças você pode ter até 50% mais 10% de um lado, e isto ser normal. Então, o aumento do índice cardíaco torácico é quando ultrapassa normalmente o hemitórax. A semiologia dos pulmões deve-se avaliar principalmente a presença das fissuras e tentar distingui-las uma das outras. Lembrando que o pulmão direito ele é trilobar, com presença de duas fissuras, e o pulmão esquerdo ele é bilobar. Como o pulmão direito é trilobar, lembrar que o lobo superior direito também é trilobar. Então, o lobo superior direito tem 3 segmentos, enquanto o lobo superior esquerdo tem 2. Este segmento no ápice esquerdo, ele contempla o apical e o posterior do lobo direito. Por isso que ele é chamado de ápico posterior. E uma diferença principal que existe entre a língula e o lobo médio, a língula e o lobo médio, é que a língula você tem o segmento inferior e superior, e o lobo médio, para facilitar, medial e lateral. Então, segmento medial do lobo médio e segmento lateral do lobo médio. E a língula você tem segmento superior e inferior. O Consenso Brasileiro de Radiologia para terminologia em tomografia de tórax em radiografia preconiza que devemos usar o termo fissura ao invés de cisura. Então, a grande fissura, ela separa os lobos inferiores dos lobos superiores e médio língula. Lembrando que a segmentação dos lobos superiores, no caso do esquerdo, ele contempla 2 segmentos, por isso que é chamado de segmento ápico posterior. E fica muito fácil, muita elegância você avaliar através das fissuras, os planos cisurais, através da tomografia multislice com reconstrução. Bem, vamos ficando por aqui na parte 2 e na parte 3 esperamos dar continuidade em nossas aulas.